Muito bem, pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. O Cruzeiro vem se destacando nas últimas partidas e conseguiu mais uma vitória contra o Vila Nova fora de casa de 3-0, né, gente? Vamos conferir esse corte que estou trazendo para vocês com a mídia esportiva repercutindo esse atropelo do Cruzeiro para cima do Vila. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cabuloso já deixe seu like e se você ainda não é inscrito no canal já se inscreva e já deixe seus comentários. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! O Cruzeiro não teve dificuldades e eliminou o Vila Nova da competição. Segue firme e forte. O Cruzeiro já tinha 2 gols de vantagem contra o Vila Nova, mas Eduardo não quis saber. Entrou no Serra Dourada cheio de vontade. Feliz de ajudar, sabe? Feliz de ajudar o Cruzeiro com os gols, ajudando... jogando ali como volante, como meia, onde falei pro mister, onde ele quiser me utilizar ali, eu vou estar à disposição. O Cruzeiro esqueceu o regulamento e foi pra cima do Vila. Kaique e Caio Jorge resolveram testar o goleiro House. 2 defesaças. Caio Jorge ainda teve outra chance cara a cara. E o goleiro colorado cresceu mais uma vez. Matheus Pereira arriscou de longe. E quem estava lá? House, garantindo 0-0 no primeiro tempo. Mas no segundo ele foi traído pelo desvio. Eduardo chutou e Mitkov matou o goleiro do Vila. Cruzeiro 1-0. O Colorado ainda tentou a reação com o Júnior Todinho, aí foi Cássio que caiu para fazer a defesa. Quem estava inspirado mesmo era Eduardo, apareceu na área e só empurrou para a rede na assistência do Bolacier. E para fechar a vitória, escanteio, Jonathan Jesus marcou de cabeça, Cruzeiro 3-0. Com essa vitória, o Cruzeiro chega a 8 jogos de invencibilidade, numa sequência que soma Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O momento é muito bom, só que não tem tempo para comemorar, já que a maratona de jogos continua nessas 3 competições. Perdemos em algumas situações de pressão, ganhamos em criatividade, isto é tudo um equilíbrio. Não é? E eu, como treinador, tenho que gerir esse equilíbrio. Porventura preciso de mais criatividade, porventura preciso de mais capacidade de pressão para o adversário não jogar. Edu Dracena, olha, a gente está vendo o trabalho aí do Leonardo Jardim funcionando. O Cruzeiro se restabeleceu bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, passou sem dificuldades, tranquilamente, sobrando contra o Vila Nova. Renato, se a gente pegar o jogo em si, o primeiro tempo o Vila deu muito trabalho para o Cruzeiro. O Cássio fez 2 grandes defesas ali, mas no segundo tempo o Cruzeiro, quando fez um gol, aí já abriu a porteira, aí o Vila Nova teve que sair para o jogo, aí acabou fazendo mais 2 gols. O interessante é o comprometimento de todos os jogadores, Renato. A partir do momento que o presidente dá aquela declaração, dá autonomia para o treinador, o Leonardo Jardim, trabalhar, a gente está vendo que um time é muito bem armado, um time muito mais competitivo, né, dentro do campo. Então isso está mostrando os resultados que o Cruzeiro está tendo até então. O dono do vinho e do azeite. Com o vinho e com o azeite, ele de fato azeitou o Cruzeiro. Eu não queria falar isso, mas acabou saindo. Ele azeitou. Você já provou? E outra, o homem transformou água em vinho. Hein? O que você falou? Já provou? Não, mas já está vendendo? Não vou querer experimentar. Eu também vou querer experimentar. Já nas lojas dos supermercados BH, que não é patrocinador nosso, mas vai Tanto vender o lá. azeite quanto o vinho eu vou querer provar. Aqui, deixa eu contar uma coisa para você. Porque se for tão bom quanto o que ele faz no Cruzeiro, deve ser maravilhoso. Quantos por cento tem de trabalho dele aí? Ele quer te provocar, Quantos por cento tem do mas trabalho do Léo Jardim no Cruzeiro? 70%. Quanto? 70% do que esse Cruzeiro faz é responsabilidade do técnico Leonardo Jardim. 70%. Esse Cruzeiro joga muita bola graças ao Léo Jardim. Porque esse time, ele recuperou o Cássio, ele recuperou o Eduardo, ele recuperou o próprio William, que ontem jogou bem, e é um cara que estava mal. Fagner, Cássio. É que o Fagner eu acho que não foi bem uma recuperação, mas ele conseguiu fazer com que ele jogasse bola. Vidalba, ele recuperou. Então, assim, eu acho que o Jardim tem muita responsabilidade com tudo que acontece no Cruzeiro. O próprio Matheus Pereira é uma recuperação. O Matheus Pereira tem um início de temporada muito
Não, questionado. E acabou resenha, Tá jogando bem. bola na boa. Exatamente. Então, assim, ele tem responsabilidade não só pelo que os caras estão jogando, mas também pelo fato do Cruzeiro ter hoje uma situação mais tranquila nos bastidores. Então, eu acho que o Léo Jardim tem muita responsabilidade por tudo que o Cruzeiro vem vivendo. Aliás, ontem mais uma boa partida. Primeiro tempo enalteceu o Cássio, que para mim foi importantíssimo. E no segundo tempo enaltecer a equipe do Cruzeiro num todo e o coletivo. É óbvio, a gente fala dos nomes, das individualidades, mas eu acho que o coletivo é o mais importante. No caso, o técnico Léo Jardim, que tem feito um baita trabalho. Estou completamente jardinizado. Eu tenho sentido o dedo do Jardim já desde a chegada. E se nós analisarmos, vocês levam tudo para o lado da maldade. Eu fico impressionado. O dedo dele no trabalho. Vocês são muito maldosos. Então é o seguinte, quanto tempo tem que estar aí, Valu? 3 meses? Chegou... O primeiro jogo ele dirigiu o Cruzeiro 10 de fevereiro. Março, Chegou abril, maio. em Belo Horizonte dia 8. Pouco mais de 3 meses. Teve um período do trabalho dele que eu falava, ô Jardim, você também tem que dar uma resposta. Tá aí a resposta. E por isso eu falo, não dá para considerar que o trabalho dele é só 30%, não. Isso é coisa da cabeça do Valu. Ele faz um trabalho excepcional. E outra coisa, não é só organizar a equipe, não. É organizar a equipe e gestão de pessoas. Eu tive com uma pessoa do Cruzeiro essa semana, hoje é sexta-feira, mais precisamente, na terça-feira, eu estive com uma pessoa do Cruzeiro que me falou, Everton, a gestão de grupo dele, mas não é gestão, na verdade não é gestão de grupo, é gestão de pessoas, porque não é só quem ele faz a gestão, as pessoas do clube, a maneira com a qual ele trata as pessoas e tal. Então ele conseguiu ganhar o grupo, cara. Ele pega o cara, ele não prioriza o principal jogador do elenco do Cruzeiro, que é um fenômeno midiático, e um baita atacante que é o Gabigol. Ele conseguiu incutir na cabeça do Gabigol, que Gabigol, eu vou precisar de você será importante pra caramba no processo. Mas infelizmente, em alguns jogos você vai ficar no banco, e ele conseguiu convencer, Valuzeiro. É isso, HG. Boa tarde para você, para os amigos aqui no estúdio, a quem nos assiste. Acho que foi mais uma vitória do Cruzeiro, onde o coletivo falou mais alto. O Cruzeiro entrou ontem um pouco diferente, com o Gabigol ao lado do Caio Jorge. Ele acabou fazendo algo que a gente projetou ontem no programa, entre as várias possibilidades, e particularmente seria o ponto de partida que eu teria feito também, colocar o Matheus Pereira ali pelo lado direito, no meio campo, colocar o Christian pelo lado esquerdo. Esse Matheus Pereira, que completamente diferente agora com o Leonardo Jardim, principalmente sem a bola, não teria problemas ali para ajudar o Cruzeiro no momento sem a bola. Mas qualquer trabalho no futebol, às vezes acontecem trabalhos de técnicos ruins, onde os jogadores compram as ideias, exatamente porque o trabalho é ruim, as coisas acabam não acontecendo. O Cruzeiro mesmo é exemplo disso, né? Os jogadores, para mim, compraram a ideia do Fernando Diniz. Exatamente por terem comprado, as coisas não aconteceram, porque foi um trabalho péssimo do Diniz. Começa a acontecer agora com o Leonardo Jardim. Ontem o Cruzeiro um pouco mais modificado. Com Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge, o time perde um pouco de capacidade de pressionar, de marcar o adversário, mas ganha muito quando tem a bola nos pés. No primeiro tempo, o Vila tentou fazer do seu mando de campo a diferença, criou algumas situações. Quando criou, o Cássio esteve lá, nem acho que o Cássio foi o nome do jogo, ou tenha sido o nome do primeiro tempo, ele apareceu em situações importantes. O Cruzeiro criou possibilidade para abrir o placar com o Caio Jorge, com o próprio Gabigol. No segundo tempo, quando o Vila começa a perder um pouco da sua questão física, e é normal que o Vila não aguentasse fazer aquilo tudo durante muito tempo, o Cruzeiro cresce, só que tem também uma mexida fundamental para mim do Leonardo Jardim. Ele tira o Christian do lado esquerdo, em uma posição de meia, e traz o Christian para perto do Romero. E aí o Christian ajuda, o Cruzeiro ganha em poder de marcação e possibilidade de velocidade. E deixa o Eduardo mais solto pela esquerda, o Matheus Pereira pela direita, ora até o Matheus Pereira trocando. E aí, à medida que foi passando o segundo tempo, o Vila não conseguia mais se concentrar, porque marcar, além de te exigir fisicamente, exige um nível de concentração muito alto também, para você não errar contra um adversário que joga tão coletivamente quanto é o Cruzeiro. E aí, quando sai o primeiro gol, uma participação excelente do William, um passe muito importante do Matheus Pereira, que fez um grande jogo ontem, mais um, sem a bola, e com a bola participou dos 3 jogos do Cruzeiro. O William foi muito bem, e aí o Cruzeiro abre caminho e passa, sem dúvidas, a partir do momento que faz o primeiro gol, a controlar o seu destino na partida. Não foi um adversário fácil.
o Vila Nova, em que pese o placar agregado ter sido 5-0 nos 2 jogos. E o Cruzeiro segue com a sua série invicta, agora chega a 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, e o Jardim segue ganhando. O torcedor cruzeirense vê o time, já sabe que o Cruzeiro tem um time. Ele agora vai ganhando alternativas para esse time. O William, o próprio Bolassi, que tem entrado bem. Eduardo já é uma realidade nesse sentido. O Gabigol, ele é um 11º jogador e meio hoje nesse time. Até na preferência de alguns, ele poderia estar jogando. Ele vai criando agora possibilidades, além de seu time, acreditando naquilo, né? Na gestão física, técnica do grupo. Muito bem o Cruzeiro na partida de ontem, uma partida muito madura do time do Jardim. Qual foi a primeira palavra que o Valu falou quando ele foi fazer o comentário dele? Boa tarde para todo mundo, tá, gente? É coletivo. O coletivo do Cruzeiro hoje é o principal ponto que chama a nossa atenção. O Cruzeiro, independente das mexidas que o Leonardo Jardim faz, você vê efeito prático dela em campo. Você pega as peças, como que foi a mudança. Primeiro, a gente voltando no tempo para falar das mudanças que foram feitas no Cruzeiro. A entrada do Fagner, a entrada do Vidalba, a entrada do Lucas Silva, o Caio Jorge se tornando o ponto de referência, o Wanderson, o Christian. Todos esses jogadores foram importantes para hoje o Cruzeiro ter um time titular. Mas você mexe nesse time titular, mudando algumas peças, e você vê o mesmo empenho, a mesma entrega, a mesma capacidade de dominar um adversário. Tem mudanças táticas? Tem, porque cada um é um, né? Cada jogador tem sua qualidade, tem sua dificuldade ou tem sua imposição, mas o empenho da equipe, ele se mantém. E isso que tem me chamado a atenção no trabalho feito pelo Leonardo Jardim até aqui no Cruzeiro. Então, o Cruzeiro hoje, os adversários precisam estudarem muito bem para enfrentar esse Cruzeiro. Porque esse Cruzeiro ele é capaz de te colocar em armadilhas. Que você parece que o adversário está tomando conta do Cruzeiro, vai criar as melhores oportunidades e o Cruzeiro tem a capacidade de ir lá e ferir o adversário. Então tem que ficar muito atento para esse time do Cruzeiro, que pode fazer grandes coisas ao longo da temporada. Aqui, deixa eu dar um boa tarde aqui, só para colocar aqui. Você sabe quando você fica lá na sua casa, lá no seu Instagram, tomando sua Ecobia, que você fica daquele jeito lá? Fico, doidão. Eu tô desse jeito hoje. Por quê? Porque hoje eu tô querendo que o público de casa veja o que eu vi mais cedo na rádio. Por que você viu? Thiago Fernandes pedindo desculpa hoje ao Cássio, né? E aí você pode aproveitar aqui na televisão e pedir desculpa para mais gente. Você viu que o Valu já desqualificou antes de você falar, O Valu, inclusive, ele já aceitou que é mais do que 30%. Já aceitou. Demorou, mas aceitou. Demorou, mas aceitou. E eu acho que é importante a gente falar, né? O Cruzeiro é o que é hoje. Lembrando que quem quiser me ouvir, de fato, quando eu me pronuncio aqui para nossa audiência, no meu Instagram ou então na Samuca TV. Qualquer coisa fora isso que tenha veiculado, o Valu disse, não é verdade. Não, mas as pessoas confiam no que a gente fala nos bastidores e nós estamos entregando ele aqui. Mas tudo bem. Com o tempo, então, ele vai vir a público e vai falar o que eu vou falar agora. Né? Que hoje o Léo Jardim, pelo menos 50% do que está acontecendo no Cruzeiro é totalmente... Pelo menos? Pelo menos. Até acho que pode ser até mais. Sabe por quê? Porque além dele conquistar o grupo como ele fez, ter o grupo nas mãos e colocar jogadores aí que a gente imaginava que não teria mais condição de jogar no Cruzeiro para poder estar disputando, ele conseguiu total liberdade da diretoria para fazer o que ele está fazendo. Né? Ele tem o aval, eles estão do lado dele, então ele tem ali o comando do Cruzeiro. E a gente está vendo. Hoje ele cuida de tudo. Cuida de tudo e ele tem esse... Cara, o que ele está fazendo com o Gabigol, eu já falei hoje mais cedo na rádio, eu não esperava. Ver um Gabigol ser reserva do Cruzeiro, porque ele é reserva, né? E ele aceitar isso, e mesmo sendo reserva, ele ajudar o Cruzeiro, porque a gente estava falando mais cedo... Aí tem ótimos números. Que ele ajuda, é o jogador que mais ajuda nas criações, participa nas criações de gol do Cruzeiro. Cara, ele tem muito mérito. Mas, Thiago, você pode pedir desculpa aí, porque eu estou curioso, porque eu quero ver esse corte rodar pelas redes sociais, porque você humilde é algo assim... difícil, é raro de se ver. É raro de se ver. Pelo contrário. Você admitir erro é raro de se ver. Toda vez que eu entendo que eu cometi um equívoco, eu venho aqui e falo que eu cometi um equívoco. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum mesmo. No início do ano, eu falei que o Cássio tinha que ser reserva do Cruzeiro. Eu estava errado. É simples. Eu não tenho problema com isso, não, cara. Aliás, cara, tem compromisso com o erro, né?
Zero. Mas erra muito, né? Não erro tanto igual você tá falando, não. Pelo contrário. Todas as vezes que eu venho aqui, todas as vezes que eu cometo... Não, mas é verdade. Todas as vezes que eu acho que eu cometi algum erro, ou que eu reconheço, ou que de fato cometi um erro, eu venho aqui e falo. Eu teria que gastar o programa só pra você pedir desculpa, então, Não tem essa, HG. Se você parar pra pensar aí de erro mesmo, é isso. Gente, não foi só vocês, não. Foi muita gente. Então, muita gente. E eu tô esculhambou com o Cássio. Porque pra mim ele foi importantíssimo ontem nos 45 minutos iniciais. Ele foi fundamental. O Valu disse que não, aí do seu lado. Aí. Não, ele não disse isso. Ele disse que não foi o nome do jogo. Mas eu discordo dele, tá tudo bem. Eu acho que nos 45 minutos iniciais ele foi o principal nome do jogo. E, cara, reitero, não é demérito. É igual eu falei lá na rádio hoje. O Cruzeiro fez com que um adversário forte, um adversário complicado, chato, se tornasse um adversário fácil para ele, Cruzeiro. Porque o Cruzeiro mete 5-0 no agregado. O Cruzeiro faz 5 gols, não toma nenhum. O Cruzeiro atropela aqui e lá. Lá até a maior até em termos de placar. E aí você pode falar, mas foi mais no segundo tempo. Mas faz parte do jogo. O Cruzeiro, para mim, atropelou, fez com que um jogo chato, complicado, difícil, num gramado ruim, num estádio ruim, se tornasse um jogo fácil para ele. Estádio Cruzeiro. ruim? Você acha Eu esse acho estádio péssimo. ruim? Eu acho. O gramado não estava bom, não. Não, assim, estádio ruim. não, Ele falou estádio ruim. mas o gramado Um dos não tava melhores legal, estádios não. do Brasil. Eu particularmente não gosto. Mas o Cruzeiro fez com que tudo isso se tornasse um jogo fácil. Para ele, Cruzeiro. Aliás, o gramado do Serra Então, Dourada, assim, cara, tradicionalmente, sempre foi um pouco mais pesado, mas sempre foi bom. Sim. Ontem estava ruim? Muito ruim. Horroroso. Muito ruim. A bola estava variando. Ele era uma das referências na década de 80 e 90, era referência. É um campo maior, o gramado tava mas era um muito gramado ruim. O gramado pesado tava e ruim. tal. Falavam que ele era um pouco meio fofo e tal, mas enfim, então ontem estava ruim o gramado. Bora com a gente. Samuel Venâncio acabou de dar uma informação de que o Benfica procurou o Cruzeiro pelo Kaique, hein? Samuel acabou de dar essa informação aí. Benfica procurou o Kaique. Será? Eu não sei não, viu? Tem que ser muito dinheiro para começar a conversar. Porque o Marlon não está aí mais. Segundo o Valu, do Duende macabro. Não está aí mais. Aí hoje o Cruzeiro tem o Kaique. Qual outro, Valu? Cauã Prates, Cauã- 16 anos, que o entrou Cauã ontem. Prates. Mais uma vez. Que é bom jogador. Foi a aposta do Jardim hoje? para poder dar linha no Marlon para o Grêmio. O Cauã Prates. Mas aí o Kaique saindo, o Cruzeiro realmente vai Tem que precisar ir no contratar. mercado. Cauã Prates hoje vale 50 milhões de euros. Eu acho que até hoje mesmo, o Cruzeiro numa janela, eu não veria problema do Cruzeiro tentar buscar um lateral esquerdo. Eu não vejo problema nisso. Deixa eu ver aqui Não se o entendo essa Cruzeiro vai necessidade vender. hoje. Eu acho que... Até porque para você as pensa no competições Vidalba que o na Cruzeiro lateral tem- esquerda, mas Não, agora não, ele virou eu penso, zagueiro. não, Agora eu pode penso sair o da zaga. Kaique e o Cauã Prates. Eu penso que Você acha que ele, com 16 anos, agora ele já está pronto? Não, ele está sendo preparado. Não, mas exatamente por isso. Aí mas você numa aí você perde o ausência do Kaique. Caique. Você e perde aí? o Kaique, qual a solução? Aí, Cruzeiro e Palmeiras. O Cauã ano técnico que vem. está preparando o Breno para isso. Ele tem Você tem o ganhado Vidalba minutos. também, Breno. Ele já É o que eu participou, falei. ele Então, já bem participou nazar. de 4 jogos. Entrou. O técnico aposta nele. O Cauã não é um jogador comum. Não estou falando que o Cauã vai ser o novo Roberto Carlos, nem o Maldinho. Sim, Valor. Mas ele tem 16 Ele anos tem 16 e está no anos. Você profissional. acha que essa responsabilidade para ele no Não, momento... não por é uma exemplo, responsa- Eu estou falando pela saída do Kaique. O Kaique saindo. Não, é O porque, Kaique saindo. eu não vou fazer esse cenário. O Benfica está sondando. Então, vocês já estão mas colocando é saindo. só- mas só pra poder mas é um pensar. tema- Eu não vou colocar o uma Kaique possibilidade, saindo. você é muito Não, não, comparado. não. Aí Você você- tem Ô, o André, direito. aí o Valor falando Você da tem o pauta, direito ó. de fazer a sua. Aí. Não, eu não estou fazendo tem isso. traíra Eu não estou aqui, fazendo isso. Tá Você tá xingando falando hoje aí, Não, eu não estou você tá xingando a traíra pauta. Eu nessa estou me aí, referindo à Tim. sua Reclamando opinião. da pauta. Eu estou me referindo à Informação sua do opinião. amigo dele. Eu tô me Do amigo dele. Pô. Central da Toca. Samuel Venâncio. Quer pautar o programa, Valu? Pô, aí é dureza. É Eu falo, é porque o loucura. torcedor que está em casa, ele fica pensando, se isso E acontecer... se sair? Tudo bem? Não vai vender, Quer- gente, e aí? esquece. Tá, também, Então, nós acabou a achamos discussão, que não. mudou o Eu assunto. que então. decido, Então não pronto, vai vender. tá coordenando Não a tem pauta, jeito a de discussão. vender. Aí vai pro mercado buscar lateral. Tá cheio assim, tá à vontade de lateral, né? É difícil. Se o Kaique sair, o Cruzeiro tem que ir no mercado. Desculpa, é tão óbvio. Mas tem que, a Nossa, gente é tão precisa falar- óbvio. Mas é isso que a gente tem que Pô, debater. mas é vocês super falam óbvio. verdade. Aí eu tô falando que Mas eu falei hoje tudo isso. eu não Parabéns, vejo a falou óbvio. necessidade. Hoje eu não vejo a necessidade. Eu acho necessário, Caso ele assim, falar saia, óbvio. caso ele saia, eu entendo que precisa. Isso é óbvio. É simples. Quanto você acha que o Cruzeiro... Você acha que 15 milhões de euros você liberaria? Se fosse HG, eu não sei Valor como é que Marcos. está o mercado, assim, de repente falar algo que... tem que ver como é que é a avaliação do passe desse atleta.
É difícil falar 15 um milhões valor. é muito né? dinheiro, irmão. É bastante dinheiro, né? Não é comum Dinheiro. defensores serem vendidos por essa cifra, né? É só pegar os últimos... A gente tem exemplo recente de vendas do Atlético, do Paulinho, do Alisson, jogadores de frente. A tendência é que à medida que vai no meio campo, defesa, os atletas tenham menos valor. Ó, o que eu tenho de informação que acabou de chegar aqui, que é fonte muito, muito importante, é que se pintou sondagem ou proposta, foi para o empresário e para o atleta. Porque para o Cruzeiro, segundo o que me passou aqui uma fonte, extremamente confiável, nenhuma proposta, nenhuma sondagem ao clube. Só que o Thiago Fernandes está cansado de trazer informações aqui, que o primeiro contato normalmente é feito com o empresário. E você estava agora numa ligação. Quando você levanta... Eu tenho a mesma informação que você. Eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro. Eu tenho a mesma informação que você. Que ao clube ninguém procurou. Ainda não. O que Samuel deu na informação aí? Eu não deu para ler, gente, porque estamos no ar aqui. Só sei que o Samuel deu a informação. Recebi só um print aqui de que o Samuel deu a informação. O Samuel falou de sondagem... O Kaique, eu acho que ele está trabalhando com o próprio pai. Que agora é o pai dele, Kaique, quem se tornou empresário dele. Eu vou tentar aqui falar com o pai dele, ver se ele topa até falar com a gente ao vivo. Ó, então vamos ver se a gente consegue. Mas de qualquer forma, eu acho que para o torcedor do Cruzeiro, tudo bem, você falou aí de um valor que é expressivo, mas o negócio e qual seria o nome? Né? Tudo bem, você tem um valor, mas com esse valor você compraria quem? Quem seria o nome? Assim, Pois é. A gente está vendo aí os clubes parindo uma Kombi para contratar, não tem lateral, o contrato dele até o final de 2027. Até agora, nenhuma sondagem, nenhuma proposta para o Cruzeiro. O Samuel recebeu essa informação, obviamente, de alguém ligado, quer dizer, obviamente não sei quem é a fonte dele, mas ligado ao jogador, ao empresário, porque no clube não chegou nada. 2 pessoas me responderam, e as 2 que me responderam não são as 2 pessoas, uma delas tenha falado com o Thiago Fernandes, não. Então são 3 pessoas do clube negando, e o André tá soprando aqui no meu ponto que o Samuel disse que pode receber uma proposta, que o Benfica está de olho no atleta e tal, e não que tenha recebido o Cruzeiro alguma proposta ou sondagem. Então é isso aí. É isso aí, pessoal. Em noite de boa atuação de Eduardo, o time teve boas atuações também de Cássio, que fez uma boa defesa, e um Fabrício Bruno irretocável na zaga, além de Matheus Pereira atuando bem pelo meio-campo. O Cruzeiro até encontrou dificuldades no primeiro tempo contra o Vila Nova, mas foi fatal no segundo e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Jardim tem feito importante gestão no elenco do Cruzeiro. A intenção é promover um fôlego aos jogadores que estão focados em 3 competições, além da Copa do Brasil, do Brasileirão e a última partida da Copa Sul-Americana. Leonardo Jardim fez uma revelação curiosa. Tem sido difícil escalar o time nos últimos jogos. O motivo é aqueles jogadores considerados suplentes que vêm se destacando, né, gente? O Cruzeiro aguarda agora a definição do sorteio da CBF que definirá os confrontos das oitavas de final. A data base para as partidas são dia 30 de junho e 6 de agosto. Agora o foco do Cruzeiro retorna para o Campeonato Brasileiro e o próximo compromisso será novamente fora de casa diante do Fortaleza no domingo, dia 25 às 20h30 na Arena Castelão. Vou ficando por aqui, mas já deixe seus comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes cabulosos. Até o próximo vídeo, gente!